nós vamos falar de uma patologia que está em alta, que é o lipedema. Aqui ao meu lado, o Dr. Carlos Carvalho, cirurgião vascular. E claro, eu vou lhe perguntar por que é que o lipedema está tão em voga, né? As pessoas hoje vêm no médico e se queixam muito, aquela perna inchada, e às vezes não sabem qual o problema, né? E é lipedema. É interessante, né, que o lipedema é uma patologia que já existe há muitos anos. E ela era confundida ou com celulite ou com linfedema, que é uma outra patologia vascular que atinge os linfáticos, né? E o lipedema é uma patologia, assim, que as pessoas descobriram de modo geral, e é interessante, que já chegam no consultório, doutor, eu estou com lipedema, o que eu faço? E, sem dúvida, aí nós partimos para uma série de questionamentos pessoais, né? Faz uma boa anamnese, exame físico, ultrassom, enfim, outros elementos, né, que vão nos ajudar a dar o diagnóstico e a melhor conduta. E o que vem a ser o lipedema? O lipedema é uma alteração disforme, tá, do tecido gorduroso, acompanhado muitas vezes de componente linfático e que também leva a uma série de sintomas. Engraçado que normalmente 40% dos pacientes que têm lipedema está associado a varizes. Então é importante essa associação para poder melhorar o quadro e em termos de resultado final. Uhum. O paciente com lipedema é um paciente que apresenta dor em membros inferiores, normalmente é uma patologia disforme, ou seja, os membros inferiores, né, têm um volume maior que os membros superiores, embora possa ter lipedema também nos braços, nos membros superiores. Mas normalmente em membros inferiores, o paciente tem uma maior facilidade em ter hematoma, né, dor ao toque, uma diferença muito intensa de volume, de tamanho dos membros, né? E também é importante a gente avaliar o lado hormonal, porque a paciente com lipedema, normalmente ela tem uma alteração hormonal, muitas vezes o fator genético também é importante, tá? Enfim, é uma série de nuances que todos juntos vão nos dar o diagnóstico. Sim, e como é que seria esse tratamento? Bom, por ser uma doença inflamatória, primeiro nós indicamos, feito o diagnóstico, tem que ter uma dieta desintoxicante, né? Evitar embutidos, evitar o excesso de sal, né? Enfim, uma dieta que leve a desintoxicar essas células comprometidas. Uma atividade aeróbica cai muito bem. Temos também a drenagem linfática, que ajuda demasiadamente o paciente que tem o lipedema. Pressoterapia, em alguns casos, é bem indicado. Então, é um aparelho que ele infla, desinfla, movimentando a circulação e melhorando o excesso de líquido que tem naquelas células, junto com drenagem linfática, dá um excelente resultado. E, em último caso, né, aí já teríamos uma avaliação já com o cirurgião plástico, que muitas vezes é importante ele fazer, né, uma lipoescultura em relação àquele volume excesso do quadril. Mas isso é o último caso. Normalmente a evolução clínica com tratamento é muito boa. E assim, a importância, né, de tratar o lipedema. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, porque às vezes a pessoa está com lipedema e vai deixando. Sim. Não pode, tem que tratar. Não tem cura, mas é tratável. Sim, é tratável. É como um diabetes, né? A pessoa fala, eu sou diabético, tem cura? Não. Mas se você controlar direitinho, você não vai ter aquele problema. Sim. O lipedema e o linfedema, que é uma outra patologia, né, que também às vezes pode estar associado ao lipedema, com tratamento adequado, a pessoa tem uma qualidade de vida muito boa. Agora, o que tem que ter em mente é assim, não adianta eu começar um tratamento e largar. Então ela tem que pegar firme, se conscientizar, né? Eu brinco com as pacientes, do mesmo jeito, você toma banho todo dia, você escova seu dente, você se penteia, vai lá e faça a sua rotina para cuidar do lipedema. É importante. Essa pessoa não tratar, quais os riscos que pode trazer para o paciente? Bom,
Eu acho interessante nessa pergunta, porque eu acho que assim, já começa pelo lado emocional, que a pessoa vai começar a se sentir assim, diferente, né? Verdade. Então ela vai para um lugar e fala, poxa vida, estão olhando para mim. Então o lado emocional já começa a ter sendo prejudicial por não tratar. Tem também o comprometimento da pressão. Porque, claro, se você tem uma coisa que está comprimindo, né, os vasos, nesse caso o lipedema, que é um processo inflamatório da célula gordurosa, você vai ter os comprometimentos pertinentes à área vascular. Então, a chance de uma compressão em termos de vasos, tudo é muito maior. Então, assim, a pessoa começa de uma patologia, acaba tendo 2, 3. Né? Então, é importante pegar esse cuidado. Vocês viram? É muito importante estar em dia com a saúde. Por isso, a pessoa deve procurar o médico, o cirurgião vascular, fazer um check-up, né? É muito importante fazer o check-up também, de 6 em 6 meses, seria por aí? Seria interessante, o paciente pode fazer o check-up anual, no início, dependendo da faixa etária. E depois dos 50 anos em diante, pelo menos 6 meses, fazer uma avaliação. É importante, muitas vezes os pacientes vêm com varizes e ao se pedir um ecodoppler, né, mais ampliado, então nós podemos às vezes encontrar problemas arteriais, que é a dificuldade de chegada de sangue na extremidade, uma carótida, às vezes o paciente começa, poxa, eu tenho sensação de desmaio, ou tenho dor de cabeça, ou tontura, né, e você descobre através de um ecodoppler de carótida, às vezes, alguma coisa que tem que ser feito, né, que está levando à falta de irrigação adequada para o cérebro. Então, tudo isso é importante avaliar. É isso aí, né? Hoje nós falamos sobre o lipedema, uma patologia realmente que está aí, e principalmente atingindo as mulheres, né? Por que a mulher é mais propícia a ter lipedema que o homem? Por causa da alteração hormonal que ela tem. Olha só, as mulheres sempre sofrendo, né? Sempre triste, mas as vítimas. Verdade. É triste, mas é verdade. O hormônio faz muita coisa na mulher, né? Sim. Então, por isso que a mulher tem essa propensão a ter o lipedema. E a partir de que idade esse lipedema se torna mais acentuado? A pessoa ela já tem a propensão a ter lipedema, ou ela pode desenvolver, ou tem assim, fazendo o diagnóstico precoce, tem como prevenir? Existe isso ou não? Não. Depois que a doença está instalada, né, o que nós temos são os cuidados para melhorar, né, o lipedema e a qualidade de vida do paciente. Tá? Agora, uma coisa é falar para uma pessoa normal, olha, vou fazer um exame para saber se eu tenho possibilidade de lipedema, não. Isso é depois que está instalado, é que a gente vai pegar e vai cuidar do paciente. É isso aí. Tá, portanto, aí mais uma entrevista aqui na Clínica Vascular e Laser, Dr. Carlos Carvalho, hoje falando sobre lipedema, e é essa coisa, né? A mulher sempre tem que estar se tratando, ou as varizes, ou os vasinhos, ou o lipedema, e por aí vai, né? São muitas patologias que realmente a mulher acaba adquirindo, né, no decorrer da vida. Mas está, portanto, aí a medicina, procura o seu médico, faça o acompanhamento, check-up vascular é de suma importância, né, não só para o lipedema, mas para outras patologias também. E é isso aí. O nosso programa fica por aqui. Um beijo carinhoso a todos. Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser. Até lá. Se cuide.